dia em que nós lembramos a independência do Brasil, temos uma série de problemas no país. Um deles é a questão dos resíduos. Mas será que o país, o Brasil, está muito atrasado na questão de resíduos? Qual é a história, por exemplo, da coleta de lixo? Palavra que a gente usa costumeiramente para tratar o profissional que recolhe o lixo, o gari. De onde vem isso? Quem é pesquisador, estudou a história do lixo, estuda a história do lixo, é formado em Direito, também é especialista em Política Ambiental e é colunista do portal GMC, gmconline.com.br, que está aqui comigo hoje no estúdio da CBN, Rogel Martins Barbosa. Doutor Rogel, bom dia. Bom dia, Gilson. Bom dia aos nossos ouvintes. Bom, eu conheço um pouco os trabalhos que o senhor desenvolve sobre a história do lixo, tem muita coisa interessante, mas eu queria focar um pouquinho sobre a história do lixo no Brasil. Isso vem da colônia? Nós já temos uma situação bastante interessante no Brasil, né? Se a gente lembrar lá no início do século XIX, nós temos um Brasil em 1808 até 1850, em que escravos pegavam os resíduos, né? E chamados de tigres e cabungos, e jogavam o lixo nas praças ou nas praias, nas cidades litorâneas. Então, o Rio de Janeiro era famoso por esses tigres pegarem esses lixos, né, e jogarem na praia. E isso a gente vai ter também em São Paulo, jogando em lugares que eram destinados para isso pelo poder público. Tigres, inclusive, é porque o lixo soltava um ácido que deixava a pele marcada. A gente já tem uma situação assim, era muito comum eles jogarem isso em tonéis, porque quando nós falamos lixo, não são só o lixo sólido urbano, mas nós também falamos das águas servidas, né? Então, assim, era fezes, urina, era uma massa pastosa ou líquida que eles carregavam naqueles tonéis, que muitas vezes já estavam apodrecidos e rompiam-se em cima deles, né? Agora, tem um dado interessante que a gente estava conversando aqui com o Rogel antes, que nós temos, lá pelos idos da década de 1910, uma política até interessante de tratamento de resíduos, né? Existia, inclusive, um índice significativo de lixo reciclável. Justamente, a gente tem um equívoco em achar que reciclagem é uma coisa nova, né? Se a gente pensar no mundo, a gente tem em Paris da época por volta ali da Revolução Francesa, separação de lixo. Mas no Brasil, a gente tem um dado interessante de São Paulo, de 1914, que é o que era feito com lixo. Os dados do poder público eram o seguinte: 10% dos resíduos sólidos urbanos, eles eram incinerados. O Brasil teve uma tradição muito forte de incineração, tivemos diversos incineradores no Brasil. Depois nós temos 23% do resíduo orgânico sendo mandado para chacareiros, era uma forma de reciclagem, ou seja, eles usavam como adubo isso, né? 0,7% ia para a indústria de reciclagem de trapos e papéis, e 65% então iam para lixões, né? Já que a gente não tinha o conceito ainda como nós temos hoje de aterro sanitário, né? Ele estava comentando, inclusive, que na época do Império, em torno de 1875, havia preocupação, inclusive, com a queima de resíduos. Justamente, nós temos aí em São Paulo, no Código de Postura de São Paulo, proibindo a queima de lixo, porque ela poderia corromper a atmosfera. Então, assim, o vizinho poderia, inclusive, reclamar, tem lá tipos específicos na norma, né, já prevendo essa proibição. Então, quando a gente vê hoje, falar, não pode queimar lixo, que é crime, olha, nós temos isso desde o século XIX no Brasil. Na verdade, até antes nós temos, né, já normas que proibiam esse tipo de situação, dessa queima a céu aberto, né? Rogel, a gente estava comentando aqui sobre gari. A gente chama, o rapaz que trabalha no lixo, porque a moça é Margarida, mas o rapaz que trabalha no lixo chama gari. De onde vem esse termo gari? Então, esse termo gari é interessante porque vem do primeiro contrato privado que o poder público fez com a Aleixo Gari, no Rio de Janeiro. E aí, como o nome dele era Aleixo Gari, os funcionários começaram a ser chamados de gari, que eram os varredores. O contrato era para varrer a rua e coletar resíduos. Aí pegou, o Brasil inteiro hoje chama de gari, o coletor e o varredor de rua, né? Bom, agora eu queria falar um pouquinho de independência, esses dados que o Rogel está desenvolvendo, inclusive tem um trabalho do Rogel no YouTube, que ele trabalha isso, expõe esse trabalho, né, fala sobre isso. E aí eu estava vendo aqui os dados, pelo que você levanta, do material que eu conheço um pouco que você desenvolve. O Brasil não está tão lá atrás de outros países em relação à coleta de lixo, resíduos. Pelo que você coloca, até certo ponto o Brasil teve momentos em que estava bem avançado com isso. Um exemplo claro, hoje nós falamos muito em compostagem, mas em 1925 era uma política pública, por exemplo, em São Paulo, que construiu usinas hemotérmicas, que seria a antecedente das usinas de compostagem acelerada, para fermentar o lixo e transformar isso em adubo. Então, assim, nós temos isso no início do século XX. O que acontece, Gilson? E aqui é o principal da história. A população desconhece todos os ganhos que nós já tivemos
Nós jogamos a nossa história no lixo. Então, e abrimos a possibilidade para que o gestor atual fique com conversas antigas. Nós admitimos retrocessos porque nós não conhecemos a história. Ou seja, Rogério, se nós tivéssemos dado continuidade a algumas dessas questões que você falou, a nossa situação em relação aos resíduos seria muito diferente do que é hoje. Com certeza. Na verdade, o Brasil seria diferente se nós conhecêssemos nossa história. Nós desconhecemos o que aconteceu no Império, nós desconhecemos o que aconteceu na Primeira República, nós desconhecemos o que está acontecendo hoje. E isso realmente é o que faz com que o país não seja o que deve ser. Hoje, onde é que a gente perdeu o bonde do negócio? Né? Pensando até da República Velha, onde é que a gente perdeu o bonde da história? Na verdade, assim, quando nós falamos em resíduos, eu acho que o grande marco está ali na Segunda Guerra Mundial. Que nós tivemos aí uma crise realmente, com preocupação com materiais, etc. E dali para frente, a gente já não vê mais aquele retorno, por exemplo, à reciclagem, nós não temos mais o incentivo daquelas incinerações que nós tínhamos antes. Até interessante falar, porque assim, o plástico é uma coisa também muito recente na história. E embora em 1907 nós temos lá o químico belga que realmente traz o plástico de forma, vamos dizer, comercial, mas o plástico na vida do homem comum, ele só vem depois da Segunda Guerra Mundial, na década de 50, na década de 60. Esse uso de produtos plásticos que hoje praticamente tomou conta da nossa vida é uma coisa recente. É uma coisa recente na história. Então, assim, e nós tínhamos nós tratávamos o lixo. Nós temos em 1910, salvo equívoco, o prefeito de São Paulo era fugiu o nome dele, acho que era Castro, não me lembro agora o nome 1936. Ele diz assim, que a venda de lixo sempre foi e continua a ser motivo de renda crescente. Então nós estamos falando em 1936, antes da guerra, um prefeito falando que o município de São Paulo está ganhando, tendo renda com venda de resíduos. E hoje o que nós vemos, o lixo virou um saco sem fundo. É só dinheiro indo, e nós não vemos realmente uma postura ambiental adequada. Rogério, a gente tá com um minuto aí para iniciar a nossa conversa, mas eu queria te perguntar o seguinte. Tem a ver muito com a questão do aumento do consumo? Porque a gente pensa assim, Império, República, a gente não tinha a indústria e o potencial de produção que a gente tem hoje. Significa que hoje a gente consome muito mais. De uma certa forma, se não tivéssemos essas políticas com a produção de resíduos que nós temos, já poderia ter sido renda o resíduo há muito tempo. Eu acredito que sim. E o que nós temos assim, se nós tivéssemos uma indústria forte para receber esse resíduo, porque o resíduo também é um produto, é uma matéria-prima secundária, o aumento dela fomentaria uma outra indústria. Então, assim, nós teríamos um equilíbrio que hoje nós não temos. Mas isso tudo é provocado por ausência do conhecimento da história, a população não sabe cobrar, nós temos um mau gestor, um gestor despreparado para enfrentar essa questão, e aí diversos outros assuntos que nós já falamos, síndrome de Ninta, etc. Mas o que é importante deixar aqui para o nosso ouvinte, estude a história do lixo. Se você souber a história, você vai saber exatamente como está sendo enganado hoje. E não vai admitir e vai realmente fazer esse país mudar. Só assim, conhecendo a história. Não tem outra maneira. Resumindo, muita coisa que a gente fala e acha que é novidade, na prática já está aí há muito tempo, a gente só deixou de fazer. Justamente, na prática, nós abandonamos em algum momento, às vezes por uma questão meramente política, sem razão científica alguma. Então, nós podemos sim mudar esse país estudando história. E aí você tem o Rogel, que é colunista do portal GMC, gmconline.com.br, tem lá uma série de colunas de textos do Rogel, falando exatamente sobre resíduos, história dos resíduos. O Rogel tem um canal no YouTube, que você pode acessar, inclusive, quer pegar aqueles dropzinhos de algumas curiosidades, tem algumas coisas muito interessantes. Nós estamos colocando ali. Tem algumas coisas que é muito legal. Por exemplo, né, nós temos aquela da história do Império Romano, que as pessoas já jogavam lixo pela janela, né? Justa. E esse costume que perdurou até agora, recente na história, né? Exatamente. No Império existia muito isso, né? Jogar lixo pela janela. Eram as ínsulas, tinham quase 7 andares, ou seja, quase 21 metros de altura. O indivíduo tinha que jogar fezes e urina e o lixo lá de cima, porque descer era trabalhoso, né? Toda essa curiosidade, uma série de dados que o Rogel traz aí sobre resíduos, acesse gmconline.com.br, entra lá no link dos colunistas, tá lá, Rogel Martins Barbosa, ou acesse o YouTube, Rogel Martins Barbosa, é isso, Rogel? E tem a história do lixo também, que você pode acessar lá e você vai ver. Muita coisa legal. Muita coisa legal. Rogel, obrigado por sua presença aqui na CBN. Estou à disposição de você, um abraço aos nossos ouvintes. 10h19.